Tem já? 4. Mas é mais pra gravar mesmo, né? É. Olá, tudo bem, pessoal? E aí, vamos começar a nossa primeira live. Você também acha que meninos são meninas com defeito? Que título é esse? Vamos lá? Muito bem. Então, bom, deixa eu explicar primeiro por que a gente se atrasou hoje, logo na nossa primeira live, né? A gente está bem perto aqui do Allianz, né, Parque do Palmeiras, e hoje está tendo jogo Palmeiras e Boca. Aí nós fomos pegos de surpresa pelo futebol e acabamos nos atrasando. Então, desculpem pelo atraso. Quem me conhece sabe que eu sou super ligada em horário, super rigorosa com isso. Então, vamos nos programar melhor para a próxima. Mas e aí, esse título, então, de onde veio esse tema que eu resolvi trazer para vocês? Vou explicar como que eu cheguei nessa vontade de fazer essa live. Um amigo meu, nova-iorquino, muito querido, me mandou um vídeo sem querer para eu treinar o meu inglês. E sem querer ele me mandou um vídeo genial que eu super me identifiquei e que depois, se eu conseguir, eu vou deixar depois da nossa live o vídeo também disponível para vocês entenderem de onde surgiu a ideia, né? O vídeo foi feito por uma americana chamada Christina Hoff Sommer. Ela é uma americana especialista em ética, uma filósofa. Ela escreveu um livro, vários livros, mas ela escreveu um específico que se chama Guerra aos Meninos, né? O título é bem forte, mas é muito interessante. É uma estudiosa muito respeitada nos Estados Unidos, e ela cita um outro psicólogo, que é o Michael Thompson, que foi quem criou esse termo meninos são meninas com defeito. Eu me identifiquei muito, não só como pediatra, mas também como mãe de um casal, e que tem a oportunidade de todos os dias ver algumas diferenças inatas, né, naturais, do comportamento, da diferença de comportamento entre os meninos e as meninas. Então, para deixar bem claro, isso aqui não é ideologia de gênero, isso aqui não é feminismo, não é machismo, não é nada disso. É só uma dica de uma pediatra que preza muito pelo cuidado, pela empatia e pela autoestima das crianças, tá? Então, eu acho que a gente está pecando aí, sem querer, nós, sociedade, profissionais de saúde e as escolas, e talvez essa dica, essa conversa seja interessante para todo mundo se capacitar melhor e para entender melhor como lidar principalmente com os meninos, certo? Muito bem. Talvez alguns de vocês aí que estejam me ouvindo achem que os meninos são um pouco mais agitados do que as meninas, né? E aí alguém vai falar, não, mas a minha menina também é agitada, não, mas o meu menino é super calmo. Então, claro, existem as exceções. Eu mesmo brinco que na minha casa o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, os dois são super agitados. Então, tudo que eu falar aqui vai servir para quem achar que cabe, não necessariamente para os meninos, mas para qualquer criança que esteja sofrendo dessa questão que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, o vídeo dessa filósofa americana começa sugerindo que as pessoas em geral acham os meninos mais agitados, mais desorganizados, mais barulhentos, mais motores do que os meninos, tá? Eu particularmente também acho isso, principalmente no consultório, e essa semana mesmo uma mãe chegou para mim e muito chateada, porque sim, isso chateia as pessoas, porque a escola encaminhou a criança para terapia, né? E ela me chegou muito chateada e eu pedi para que ela então perguntasse, fizesse uma pesquisa na turma para ela saber quantas crianças mais ou menos daquela turma estavam em terapia encaminhadas pela escola. E eu faço isso com alguma frequência e já recebi respostas do tipo
70% dos meninos da classe do meu filho estão em terapia, encaminhados pela escola. 80% da classe do meu filho, dos meninos da classe, estão em terapia, encaminhados pela escola. Será que tudo bem isso? Porque, infelizmente, eu particularmente sou muito a favor da terapia. Acho que todo mundo deveria fazer o resto da vida, principalmente as mães. Mas muitas famílias se afetam muito com esse encaminhamento. E apesar de irem, apesar de fazerem, não falam, se envergonham, se escondem. Acaba que as famílias não ficam sabendo que tem tanta gente com as mesmas questões, né? Então, o primeiro fato é esse. Talvez algumas indicações não estejam assim tão adequadas. Talvez algumas crianças não estejam se encaixando no ambiente em que elas foram colocadas. E talvez o nosso papel de pais, pediatras, professores, avós, enfim, quem for, talvez o nosso papel seja enxergar que aquele ambiente não é legal para aquela criança e não que a criança precisa ela mudar para se encaixar naquele ambiente, né? Então essa é uma questão muito delicada. Então o Michael Thompson e a Christine Hoffman, que eu falei para vocês, eles sugerem 4 coisas que a gente pode fazer para melhorar um pouco essa, vamos dizer, adaptação dos meninos nas atuais instituições, escolas, né? Coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Então, uma delas é um pouco respeitar a natureza dos meninos. Então, ela fala, primeiro, vamos tentar transformar os meninos em leitores, sim, que é isso que a escola faz, mas respeitando as preferências deles, né? Muitas vezes a gente tem preconceito, por exemplo, com os comics, com as revistinhas, né, que os meninos tanto gostam. Como assim a escola vai mandar a criança ler revistinha, né? E de repente essa é uma maneira sim da criança se interessar mais pela leitura. Ela não precisa começar com um romance, né? Eles citam, nos estudos internacionais, citam que as meninas têm preferências diferentes dos meninos. Por um motivo muito simples, a gente naturalmente, a sociedade, dá estímulos diferentes para os meninos, tá? A gente sabe que em casa os papais brincam de luta, os papais brincam de futebol, que são coisas motoras, e as meninas têm muito mais estímulos mais calmos. Quando chega na escola, os meninos repetem o que aprenderam na escola, em casa, o que aprenderam com a família, com os amigos, e as meninas também. Então o que acontece? Quando eles chegam na escola, a menina tem um comportamento que é dito como padrão ouro, e o menino tem um comportamento que nunca vai ser igual ao da menina, porque ele tem outros estímulos, né? Vindo da família, de casa. Não estou falando que isso é certo ou é errado, estou falando que isso é o que acontece, tá? Em geral, os pais pegam os meninos para brincar de luta e, em geral, eles não fazem isso com as meninas. Isso é o que acontece na sociedade normalmente. Só que se a criança, o menino, chega e começa a lutar na escola, ele fica de castigo, ele vai para a diretoria ou é chamada a atenção dele, né? É estimado que cerca de 70% das expulsões ou das advertências nas escolas americanas, até o ensino médio, 70% são para meninos, são contra os meninos e não contra as meninas. Eles citam também nesse vídeo que eu vou deixar para vocês que os prêmios literários, as melhores notas são sempre para meninas, porque as meninas estão mais encaixadas no estilo de escola que existe atualmente nos Estados Unidos. E eu vejo isso acontecer muito perto da gente também, tá? Então, para a gente estimular os meninos a serem bons leitores, a gente pode sim usar a preferência literária deles. E isso pode ser uma revistinha, isso pode ser um Guinness Book, isso pode ser, enfim, o que ele quiser, desde que ele se interesse por ler. Então, o nosso papel é, talvez, tirar um pouco dos outros estímulos que eles têm para o estímulo de leitura, respeitando as preferências deles. A segunda dica que eles dão é estimular a imaginação masculina, né? Eles citam, por exemplo, nos estudos internacionais, que a imaginação masculina, em geral, assusta as pessoas. Então, até no vídeo eles citam um caso de um menininho que fez um desenho dos piratas e que todos os piratas estavam decapitados e que isso virou um grande problema na escola.
Será que precisa ser um grande problema mesmo? Um menino de 7 anos que imagina um monstro engolindo uma cidade? Será que um menino de 7 anos que inventa que vai brincar de espada, ou que está na guerra, ou que precisa de um pouco mais de movimento corporal, será que isso é mesmo um grande problema? A grande questão disso, da gente não respeitar essa preferência dos meninos, é que eles vão se desmotivando, porque eles vão sempre recebendo não, sempre recebendo bronca, e acaba que eles, sozinhos, por serem eles mesmos, eles se sentem desmotivados. E, consequentemente, as notas também não vão ser as melhores, né? Uma outra coisa que eles sugerem que a gente faça é tomar cuidado com a tolerância zero do comportamento, né? Os Estados Unidos têm leis sobre isso, que é a tolerância zero para bullying. Concordo plenamente, a gente tem muito que tomar cuidado mesmo. Mas a gente também tem que tomar cuidado em definir o que é bullying, em definir o que é a interação entre as crianças, né? E tomar cuidado de não fazer o contrário, né? De pegar uma criança que talvez esteja agindo normalmente, agindo com a natureza dela, agindo, claro, sem nunca desrespeitar ninguém, né? Mas uma criança mais motora, que ainda não consegue se controlar tanto, ser menos punida, porque essas punições podem sim mexer com a autoestima da criança e, consequentemente, atrapalhar o rendimento escolar dela, que é tão valioso nessa idade, né? E a última dica que ela fala, que é super futebol, que eu super falo no consultório, né? É a gente trazer de volta o tempo livre para as crianças, né? Que as crianças estão fechadas demais. Então acaba que a escola tem uma preferência pelo comportamento feminino, sim. Preferência não, né? Acha que o padrão ouro é o comportamento feminino e que então os meninos se tornam meninas com defeito, porque eles nunca vão chegar até lá. E além de ser mais centrado nesse comportamento feminino, os meninos e as meninas também, todos, estão cada vez mais fechados naquele mundo, sem poder gastar energia, sem poder fazer as preferências deles, brincar das preferências deles, né? Que valor tem você brincar de pega-pega livremente com seus amigos, né? Você precisa saber as regras, respeitar as regras, entender as diferenças dos amigos. Para brincar de pega-pega, você precisa saber a interação pessoal, né? Para brincar na rua, de bola, como acontecia antigamente. Eu sou muito contra a gente ficar nesse mimimi de poxa vida, né? Não é mais como era há 30 anos, não é mais, não vai ser mais, e não adianta a gente ficar falando isso. O que adianta é a gente tentar melhorar o que a gente tem agora. Então, se o seu filho está o dia inteiro na escola, a gente precisa ver que escola é essa, qual é o gasto de energia que ele tem, qual a oportunidade de exercício que ele tem, qual a interação social que ele tem, se ele está se sentindo bem-vindo naquela escola, se ele está se sentindo bem, tá? Isso é muito importante. Eu tive uma experiência pessoal com isso, mudei meu filho de escola, quem me conhece sabe disso, porque eu sempre falo, eu sempre espalho essa história, porque eu acho que ela me enriqueceu como mãe, como pediatra, como tudo. Não posso citar as escolas, mas quem conversa comigo pessoalmente eu cito sim. E eu mudei meus filhos de escola e meu filho se tornou outra criança academicamente. E ele sempre foi muito inteligente, sempre foi muito criativo, mas ele estava num ambiente em que a qualidade dele era o defeito dele. Ele era criticado por ser quem ele era. E isso mexia com a autoestima dele e, consequentemente, da família inteira. Então, em discussão com a família, procurando outra escola, nós chegamos à conclusão que era melhor mudar, mudamos e foi a melhor coisa que eu fiz para o meu filho. Na vida dele, ele é outra criança hoje, né? Então eu converso muito sobre isso no meu dia a dia. Então essas são as 4 dicas que o vídeo dá. Transformar os meninos em leitores pelas preferências dele, melhorar, né? Dar oportunidade para a imaginação masculina sem achar que isso é um grande problema. Os meninos podem sim ter a imaginação deles, isso não vai matar ninguém, eles não vão se transformar em psicopatas porque eles desenham coisas ou têm textos, enfim, com monstro, com pirata, isso não é um problema, né?
Tomar cuidado com essa tolerância zero, que precisa ver se a gente não está pecando para o outro lado, e ter mais tempo livre para as crianças, tá? Uma outra coisa, antes da gente partir para as perguntas e comentários, eu não sei se a gente tem, Rafa. Só o pessoal do New World. Só o pessoal do New World. Então, assim, só uma outra coisa que eu queria citar é assim, a diferença entre meninos e meninas está em todos os âmbitos, né? Na pediatria, isso para mim no meu dia a dia é muito frequente. Uma das grandes diferenças que a gente tem visto hoje é a diferença do estado nutricional. Tem um estudo grande que saiu recentemente, que se chama ISCOLI, que é um estudo multicêntrico, ou seja, que tem vários países envolvidos, e o Brasil entrou com uma população pequena, mas entrou. E eles mostraram então as diferenças de frequência de obesidade infantil nesses países. O Brasil, óbvio, está super na frente aí, infelizmente, né, perdendo só para a China nesse estudo. Mas tinha um detalhe nesse estudo muito importante que pouca gente comentou. O Brasil era o país em que havia a maior diferença de obesidade infantil entre meninos e meninas. Ou seja, tinha muito mais menino obeso do que menina obesa. E isso vem de encontro com várias coisas que a gente já tem dito, principalmente em relação a não respeitar a fome e saciedade do menino. Que a gente insiste mais para eles comerem, querendo que eles sejam maiores, e não insiste para as meninas comerem, desejando que elas sejam magras. E esse é um pouco já o nosso desejo, entre aspas, desde que eles nascem. Então a gente rotula, a gente trata diferente, sim, em todos os aspectos, inclusive no comportamento alimentar. Então, eu queria jogar tudo isso, né, dessas diferenças, principalmente alertar as pessoas envolvidas com educação infantil que ser menino não precisa ser uma indicação de terapia, conversar com as famílias e tranquilizá-las em relação ao comportamento da criança é mais útil do que encaminhá-la para vários profissionais, né? Tentar entender um pouco a dinâmica da família, talvez sem puni-la tanto por ter uma criança agitada, talvez seja uma atitude empática muito mais útil do que a gente ficar apontando e criticando as famílias o tempo todo. Eu fico muito chateada quando eu vejo as pessoas punindo as mães, punindo os pais, falando mal, que pai não sabe educar, que pai e mãe é tudo permissivo, colocando todo mundo no mesmo balaio. Eu acho isso uma grande injustiça. Eu tenho uma grande frequência no consultório, graças a Deus, e vejo grandes diferenças entre as famílias, grandes diferenças entre as crianças, e acho injusto a gente tratar todo mundo igual, tá? E fico à disposição aí para novas sugestões. Queria muito falar isso, colocar essa live para vocês, falar, e fico super à disposição para comentários e perguntas. E aí, Rafa? Perguntar para todo mundo que está quem Opa! E aí? Muito bom. E aí, o que a gente faz agora? Agora se quiser falar Tá rolando. Bom, tá rolando a nossa super experiência, né, com a live. Muito bem. Então, bom, vou finalizar aqui e a gente pode fazer uma palhinha de gripe, não? Pode fazer uma palhinha da gripe? Então quem está online vai receber ao vivo dicas sobre os novos surtos de gripe, infelizmente, né, que a gente está tendo. Então, assim, todo ano a gente tem a sazonalidade da gripe, né, que começa nessa época do ano, no outono. A gente precisa pensar em prevenção através da vacina, então tem bastante gente perguntando, e esse H3N2 que veio aí do hemisfério norte, que está todo mundo preocupado? Então, assim, as informações que eu recebi foram que a vacina tetravalente, que já está disponível nas clínicas particulares, é uma vacina competente, né, que funciona contra o H3N2. A tetravalente tem 2 tipos de influenza B e 2 tipos de influenza A. Uma é o H1N1, a outra é o H3N2, são os 2 de influenza A. E tem mais 2 tipos de influenza B. E a trivalente, que é um outro tipo de vacina que também está disponível, tem 1 tipo de influenza B e 2 de influenza A. Também tem o H3N2. Então as 2 vacinas têm essa cepa que todo mundo está preocupado, porque realmente teve mais caso no hemisfério norte no
no inverno deles, né? Já começamos a ter caso de gripe desde fevereiro, o pessoal que voltou de férias, realmente febres mais altas, quadros mais arrastados, então é importantíssimo que as pessoas se vacinem. Quanto mais gente vacinada, melhor, mas os grupos de risco são aqueles de sempre, os idosos, as gestantes, as mães que estão amamentando e as crianças menores de 2 anos. Sempre converse com o seu médico, né, sobre a vacina, mas a princípio está indicada para todo mundo, principalmente nesses grupos de risco. Uma dica importante para as crianças que estão frequentando escola: mamães que puderem deixar as crianças em casa quando tiverem principalmente emergência de febre, até 24 horas sem febre, deixem. Eu sei que é difícil, eu sei que a logística às vezes impede, mas tanto as mães precisam ter essa consciência de deixar a criança em casa, as famílias, como a escola tem que ter a consciência de não receber a criança doente, porque é isso que faz a transmissão entre as crianças, tá? Outra coisa, quem puder, quando a criança chegar de casa, banho e lavagem nasal, que isso diminui bastante a transmissão dentro de casa, né? A criança já chega, já toma banho, lava o nariz com um jato aí de soro, e aí ela diminui a transmissão dentro de casa também. Quem tem irmãozinho pequenininho que não está na escola precisa muito fazer isso. Em casa, lavar mais a mão, usar mais álcool gel. A mãe que estiver amamentando e estiver gripada, usar máscara dentro de casa. Isso tudo ajuda muito. Os adultos que estiverem doentes, em vigência de gripe também, ficar em casa para não transmitir no trabalho. Tá bom? Pois não. Perguntas? Tenho gêmeos, menino e menina. Tem alguém aqui perguntando, na verdade é o Reinaldo que está perguntando. Ele falou aqui que tem gêmeos, um menino e uma menina. Será que ele tem que fazer distinção de esporte ou distinção de atividades físicas? A atividade física melhor, Reinaldo, para o seu filho e para a sua filha, é a atividade física que eles gostam, tá? Então não tem essa de menino fazer futebol, menina fazer balé. Se a menina gostar de futebol, o menino gostar de dança, gostar de balé, excelente que eles façam, porque o importante é gastar energia. Se a sua família estiver de acordo, você deve deixar eles fazerem o que eles gostam. É o melhor jeito de introduzir exercício na vida deles, tá? Então, os dois precisam de 1 hora, no mínimo, de atividade física livre por dia, tá? Uma pergunta da Fabiana. Meus filhos estão constipados e com tosse, constipados no nariz e com tosse, eles podem tomar a vacina. Então, assim, a criança que está com febre, de jeito nenhum pode tomar a vacina. Como a gente está numa época do ano que tem muito resfriado, se a criança não estiver bem do ponto de vista respiratório, então com quadros agudos que começaram agora, você tem que esperar um pouco. Mas aquela tosse que fica um tempão, depois que a criança tem gripe, eles podem ter essa tosse que a gente chama de residual, você pode deixar ela tomar a vacina porque ela não está na vigência de uma infecção aguda. Mas fica tranquila que na hora que você for tomar, que você for dar a vacina para as crianças, alguém da clínica vai te perguntar tudo isso e vai indicar ou não indicar a vacina na hora, tá? Mas assim que possível, façam a vacina, porque o surto aí já está bombando. Mais algum? Ai, o pessoal elogiando, super, obrigada pela presença, Tati, linda, todo mundo aqui, a Paula, que está aqui comigo essa semana, eu estou aqui de professora com a Paula Mack. Uma honra estar com a Paula aqui, uma super formação. Estou querendo que a Paula fique aqui, viu, Paula? É isso aí, na minha proposta. Muito bem. O que mais, Rafa? Mais alguma coisa? Então acho que a gente pode encerrar, né? Muito bem. Já que o jogo está aí acontecendo e os fogos estão bombando, então a gente vai encerrar nossa live. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai marcar muitas outras, vão sugerindo os temas pra gente ir conversando, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.